nerds, geeks e afins, estamos todos aqui fantasiados com o sexto episódio da primeira temporada da série WandaVision. I don't know how I did it. I only remember feeling completely alone. Empty. Just endless nothingness. Pois bem, pessoal, alcançamos os 2/3 aqui desta temporada e temos que sim pensar mais um pouquinho a respeito do produto que está sendo exibido pra gente. Eu fiquei com a sensação, bem sincera aqui para vocês. De novo, a série ela tem um formato completamente rígido, como eu já comentei nos episódios anteriores. Mas ele funciona, ou pelo menos ele ainda funciona muito bem, porque sempre é uma curiosidade a gente assistir um novo episódio e descobrir uma nova década dentro dessa brincadeira da emulação das sitcoms. Só que o que aconteceu aqui, pelo menos comigo, e talvez já tenha acontecido com vocês em outros episódios. Eu literalmente não entendi as referências. Pois é, eu não sei para qual sitcom que está sendo feita claro, uma homenagem também e servindo de inspiração. Eu não sei qual que é esta, referente, claro, aos anos 2000. Ou será que é aos anos 90? Agora eu já estou confuso. Eu acho que eu perdi a soma, a conta. O primeiro foi 50, 70, depois a gente teve uma pausa, né? Não teve referência no terceiro episódio. Aí sim, no quarto teve os anos 70, 80, seria agora os 90 então, não os anos 2000. É que depois, claro, fui procurar qual era a referência aqui desta sitcom e descobri que é uma chamada Malcolm in the Middle, que foi produzida nos anos 2000. Pois é, tudo bem, não bate muito bem o ano, mas ok, ainda funciona, porque ela traz pra gente uma nova forma de narrar, que é literalmente aquela coisa que é facilmente percebida, né? Que os garotos ali do casal Wanda e Vision estão olhando diretamente para a câmera e conversando com nós, espectadores. Pois é, justamente então a série referência lá Malcolm in the Middle, justamente o protagonista da série, ele falava assim com o pessoal que estava em casa. Uma boa, de uma interação muito interessante, porque, de novo, né, nós estamos naquele universo ficcional ali, criado ou não pela Wanda, que ele precisa se comunicar com o mundo exterior de alguma forma. É uma boa sacada também. É uma coisa que eu gosto então bastante aqui em WandaVision, que é necessariamente como eles são espertos, os roteiristas, em colocar sempre algumas coisas que comunicam com o espírito que é essa noção de estar emulando um produto televisivo dentro de uma história de super-heróis. A salada é bastante interessante. Aliás, eu ainda estou curioso, principalmente por um ponto. Será que eles vão explicar exatamente por que se faz questão de emular as séries sitcoms americanas? Ou somente vai ser uma coisa que foi, sei lá, tirada de uma memória da Wanda? Ou até do Visão, quem sabe? Pode ser que realmente eles gostavam mesmo de assistir as séries antigas lá em sua casa, antes dos eventos da guerra contra o Thanos. Pode ser que sim, e aí tudo bem. Mas o ponto que eu quero chegar mesmo aqui, antes de falar exatamente sobre o episódio da vez, é se os episódios, eles funcionam a gente assistindo uma vez por semana. Eu já estou com a sensação literal que ele fica melhor sendo maratonado realmente, os 9, numa tacada só, porque talvez aquelas sensações que, poxa, talvez eu esteja sendo um pouquinho enganado, ou então a série é um pouco arrastada, isso tudo se dilui com a exibição conjunta dos 9 episódios numa mesma tarde que a gente se dedica a comer pipoca e assistir ao produto. Fica muito mais interessante, com certeza. E ainda bem, claro, que a série ela só tem apenas 25, 30 minutos. Se fosse um produto de 45 para 50, quem sabe uma hora, seria com certeza insuportável. Teria que ter muito mais coisa, com certeza. E eu acredito, na verdade, que o motivo de a cada novo episódio a gente não ter lá muitas informações é justamente por causa disso. O produto ele é curto, não dá tempo de embutir mais história. Embora eu tenha achado aqui esse episódio aqui, o sexto, um pouco, sim, ele tem um certo repeteco, ele patina na verdade em muitas questões. E vamos combinar, de novo, ao final dele nós estamos tudo zerado mais uma vez. Bom, a questão do dia. Sim, estamos nessa década, aliás, até para falar a verdade, o cenário em si até que não importa mais. Eu não notei grandes diferenças do que estava no episódio anterior.
inclusive com as cenas externas. Assim também como as roupas do pessoal andando por ali. Eu não senti grandes mudanças. Aliás, acho que é uma coisa que os anos 60, 70, 80, 90, dá para perceber muito. 90 acho que é até pouco, né? Mas você ainda consegue perceber bastante por causa de como era a moda nesses tempos. Dos anos 2000 para cá, praticamente a gente ainda vive o mesmo jeito, né, de se vestir. Acho que é por isso que é difícil fazer uma caracterização, com certeza. Por isso que eu também não senti a grande mudança. Ou seja, o impacto da nova casa ali dentro da casa do casal, realmente, ó, não me atraiu nada. Do lado de fora também não, as roupas muito menos, ou seja, estava tudo muito igual. Aliás, a própria batida desse sitcom emulado já é diferente. Ele sim, no começo do episódio aqui tem bastante piada, mas depois ele fica mais sério. Principalmente naquela conversa entre os dois irmãos, Wanda e Pietro. Pois é, ali quase não tem piada no diálogo e também, na verdade, o episódio nesse ponto fica interessante porque justamente esse personagem que a gente pode considerar como completamente irreal, ele não é uma pessoa que vivia na cidade vizinha e foi colocada ali dentro e está se comportando como um personagem. Não, ele e Pietro está na mesma situação, aliás, do Visão. Ambos são mortos, ou seja, aquilo ali só pode ser imaginação, e vamos colocar entre aspas, da Wanda. E também, no caso, os próprios filhos do casal, o Tom e o Jimmy, o que eles são? São literalmente mais inventados ainda ou não? Também a gente pode colocar uma outra teoria, né? São tantos pontos que transitam entre a realidade absoluta, ou seja, de pessoas que estavam na cidade vizinha e foram colocadas ali dentro e vivendo um personagem, até a imaginação também absoluta, que é exatamente a figura dos dois gêmeos, a gente consegue fazer quer dizer, ou não consegue, né? Definir exatamente o que é verdade, o que não é, o que é possível. Bom, é possível esses personagens, essas pessoas externas, estarem se comportando como personagens. Mas e essas coisas, esses entes irreais, como exatamente os dois mortos e depois os dois imaginados, que são literalmente Jimmy e Tommy? Na verdade, quando a gente fica pensando nessas coisas, que aí sim eu considero todos os episódios até agora de WandaVision muito bons, acima da média, porque a gente fica pensando nesses pontos. Agora, em história em si, eu lá tenho minhas dúvidas, porque literalmente, nesse episódio aqui, quase tivemos um fiapo de história. Teve o evento da festa do Halloween, que também tem muito a ver com teorias que o pessoal está considerando lá fora. Mas eu sempre digo, aqui nessas análises que eu faço, eu não considero as hipóteses que o pessoal estão tentando fazer conexão para tentar compreender literalmente o que é todo o processo desse campo de contenção que acontece lá em Westview, que Wanda domina ou não domina. Não interessa o que tem de conjectura lá fora, seja dos filmes no cinema da Marvel, seja nos quadrinhos também da Marvel. O que interessa é o que a série expõe pra gente. E literalmente um mistério atrás do outro. Falando neles, né? Descobrimos um tantinho assim que lá o chefão da Sword, ou Espada, como foi traduzido aqui no Brasil, ele sabe de coisas que não passou para o resto do time, né? Que foi o que a Darcy, a Rambeau e o Wu acabaram descobrindo agora, depois que eles se rebelaram, né? Quer dizer, foram postos para fora. Aliás, eu não gostei desse truque narrativo, né? De sempre colocar, né, um certo time de mocinhos que estão querendo descobrir a verdade são postos de lado por um certo vilão, entre aspas. Bom, descobriram então que o foco lá do Howard é exatamente sobre visão. Pois é, mas sim, isso a gente até pode ter certeza, porque se antes quando vimos que quando a Wanda invadiu lá a espada, eles literalmente estavam estudando o corpo do sintozoide, sim, claro, eles ainda estão interessados no Visão. Isso é até meio óbvio, para falar a verdade. Quem já não tinha sacado por aquelas imagens antes. Isso que eu falo, né? As teorias, elas ficam interessantes quando elas estão dentro do episódio, não externas a ele. Bom, o que vale então é que ele está interessado realmente no Visão e mais nada. Por isso que ele inclusive atirou em Wanda, que ainda não é feiticeira escarlate, é sempre bom dizer, né? Aliás, né? Estava vendo outro dia uma reportagem com a atriz Elizabeth Olsen, que faz a Wanda, e ela disse que a série é justamente isso, né? Definir as origens da feiticeira escarlate. Pode ser que sim, e aí, bacana. Uma coisa interessante que aconteceu nesse episódio foi justamente a respeito da personagem
Agnes, que é a única que participa de praticamente todos os episódios, com certeza. A exceção aquele que foi o Interrompemos o Programa, que é exatamente quando mostrou mais o lado exterior. Mas de qualquer forma, ela é a principal. E todo mundo também diz, né, em algumas teorias, que ela pode ter a ver com tudo o que está acontecendo por aqui por causa de um certo personagem da Marvel, que eu também não vou citar aqui. Mas claro, dentro aqui dos episódios, a gente percebe que é a única personagem constante. Mas, de novo, aqui nós temos uma noção que ela não tem controle também do que está acontecendo. Justamente quando ela está dentro do carro, perdida, né, rua a rua, e Visão está conversando com ela. E de novo, ele consegue liberar a mente dela dos encantos ou poderes de Wanda. E quando é, na verdade, a primeira vez, né, que o Visão tem a informação que ele já está morto. Sim, a mente dele sempre foi resetada a cada novo episódio, nova década de sitcom. E sim, quando a gente chega ao final desse episódio, que ele consegue até sair ali do campo de contenção, mas ele é completamente chupado de volta, bom, ou quase, né? Na verdade, quando depois que a Wanda expandiu o campo, é que ele conseguiu se salvar. Provavelmente no próximo episódio, a sua memória vai estar resetada de novo, mas ele ainda tem sempre um fiapo do que ele viveu um pouquinho antes. Por isso que nesse episódio ele estava mais curioso ainda e foi realmente explorar um pouco as ruas por ali, mas naquelas. Ele também percebe que o pessoal tem um comportamento estranho, mas não tem a plena certeza que todo mundo está numa certa irrealidade. Só num certo momento, quando a coisa engrossa um pouco, que aí ele faz a desconexão de alguma pessoa. No caso aqui foi Agnes, da outra vez foi seu colega de serviço. Mas sempre ele volta à estaca zero, que é aquela coisa que deixa os episódios arrastados, do mesmo jeito que a memória também da Wanda. Ela sempre tem a noção, ela falou isso para Pietro de maneira bem clara, de novo. Eu não sei se eu fiz isso, eu não me lembro. E como eu já disse, essa conversa entre os dois irmãos, Pietro e Wanda, foi muito interessante, porque justamente este personagem que tem a tendência a ser completamente também imaginário ou semi-imaginário, já que os mais imaginários são gêmeos, ele foi muito questionador, ele é quase o grilo falante, né? Ele era a consciência dela cutucando, né? Você tem certeza do que está acontecendo com você? Você está vendo como você tem poderes maiores do que você tinha antes? Aquela boa pergunta, onde foi que você escondeu as crianças que não apareciam antes? Mas isso também foi talvez uma correção, né? Se no episódio anterior o Visão questionou, não existem crianças aqui em Westview, e agora elas existem. Podem ser crianças que também foram captadas da cidade vizinha? Pode ser que sim. Ou então, todas elas também são imaginadas. Mas naquela, a série sempre apresenta mais mistério um atrás do outro. Embora os mistérios não sejam novos, eles são apenas recolocados de maneiras diferentes, porque basicamente a série tem pouquíssimos episódios, acho que dá para colocar dentro de uma mão praticamente todos, e depois nos próximos episódios seguintes não aconteceram novidades diferentes. Esse sim, a gente pode considerar como um grande erro da série. Mas de novo, talvez porque não tem muito tempo, episódios curtos, isso tinha que ser uma necessidade de roteiro. Bom, assim, a gente precisa destacar que vai aparecer mais alguém aqui na série, porque a Rambeau, ela se comunicou com alguém que vai conseguir deixar ela entrar mais uma vez no X. E quem será essa pessoa? Talvez o Nick Fury? Pode ser que sim. Um figurão Vingador? Acho que não. Não vai aparecer nenhum herói aqui dentro da série, com certeza. Aliás, essa série vai servir também para apresentar... Quer dizer, tem Vingador aqui também, né? Justamente Wanda e Visão. Mas eu digo os outros. Vamos colocar, sem ofender, né, que Wanda e Visão são do time B, dos grandes heróis Vingadores. O que eu quero dizer, né? Não vai aparecer um Homem de Ferro, não vai aparecer um Capitão América. Bom, os dois não podem aparecer mais por aqui, na verdade. Mas outros, talvez um pouquinho abaixo, acho que não. Digamos assim, com poder. Mais um Nick Fury, com certeza ele pode, será muito bem-vindo se aparecer. Ora, se foi ele justamente, né, que criou a espada. Bom, o que vale é que sim, a série sempre está prometendo mais, mesmo sem oferecer novos elementos. Bom, uma novidade com certeza foi que a Darcy ficou agora do lado de dentro do campo de contenção. O que ela vai se tornar agora? É uma boa pergunta. Provavelmente, um palpite meu, ela deve fazer parceria lá com a Agnes, porque as duas são personagens cômicas, vamos dizer, né? E talvez justamente porque a Darcy entrou, porque é digamos, tem um pensamento diferente do que a Rambeau
teve ao entrar, pode ser que ela consiga se conectar com a personagem, em vez de tentar, quase sem querer. Na verdade, a Rambeau, realmente ela só teve uma memória, né, que ela lembrou que o Pietro já estava morto e fez a Wanda meio que acordar um pouquinho e expulsá-la lá de dentro. Mas talvez a Darcy, ela tenha uma conexão através da Agnes, acontecer uma coisa completamente distinta do que estava acontecendo até agora. Quem sabe avisar para o Visão, porque o Visão realmente precisa acordar no restante aqui da temporada. Só temos mais 3 episódios. E daquele lote de imagens e informações que tínhamos nos teasers antes da série começar, quase tudo já foi apresentado. Só falta um momento exato onde literalmente o Visão diz para o Wanda: aqui é o nosso lar e precisamos defendê-lo. Com certeza isso deve ser os 2 últimos episódios, quando claro também deve aparecer o vilão aqui da vez, porque eu acho que o chefão ali da espada, embora ele se comporte como um vilãozinho bem mequetrefe, ele não é com certeza o chefão de tudo, ou pode ser que ele seja, né, de acordo com a teoria também do lado de fora. Pode ser que sim, pode ser que não. Espero que não seja por aí que a série vá se desenvolver. Ou seja, o tempo todo, até esse chefe também era uma ilusão. Ou seja, existem coisas irreais do lado de fora do campo de contenção. Eu acho que seria um exagero. É melhor deixar tudo que está fora da realidade apenas lá dentro de Westview. Tudo sob o controle da Wanda ou não. Eu tenho uma teoria que realmente alguém que está controlando ela se valendo de algum desejo particular realmente de ter Visão de volta. E só isso. Mas ela tenta, o inconsciente dela, né, tenta lutar com o seu consciente o tempo todo. Pelo menos é a batida, acho que geral, que é a série. E sempre lembrando, né, no futuro novo filme do Doutor Estranho no cinema, a Wanda está presente. Ou seja, é por causa de coisas que vão acontecer aqui, na verdade, serem definidas ao final aqui dessa primeira temporada, que isso, essa grande mudança que vai acontecer no universo Marvel, é que ela vai então poder participar lá do Doutor Estranho no Multiverso da Loucura, o subtítulo de Doutor Estranho 2. Ou seja, que tudo está malucado é uma certeza, ou vai ficar pior ainda. Bom, para esse 6º episódio aqui de WandaVision, eu atribuo uma nota um pouquinho menor, 4 asteriscos. Sim, eu acho que esse episódio foi um pouco enrolativo, sim, foi uma encheção de linguiça, mas ainda não fez perder o charme da série em si. Justamente porque, como eu coloquei no começo do vídeo, se a gente assistir como se fosse uma temporada realmente, todos os 9 episódios um atrás do outro, fica muito mais interessante. Assistindo um por semana, aí pode dizer que a série perde um pouco de força. É isso.